Seja muito bem-vindo ao canal da professora Camila Cobos. Nessa aula você vai aprender pontos importantíssimos para a redação do concurso da Polícia Penal do Pernambuco. Além disso, eu vou te mostrar um modelo de redação com foco total na banca Sebrasp. E ainda, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo com o e-book para você baixá-lo e se preparar para a sua prova discursiva. Se após você assistir a aula e ler e estudar o e-book você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei prazer em respondê-la. Se você está chegando agora aqui no canal da professora Camila Cobos, aproveite e se inscreva, não esqueça de deixar o seu like e vamos direto para a aula. Aqui eu quero te mostrar os pontos, os tópicos da aula de hoje. Então, no primeiro momento, nós vamos centrar nesses pontos essenciais que constituem aí a prova discursiva. Tudo que você precisa saber, que está disposto no seu edital, para você se preparar com total intensidade. Na sequência, eu vou te mostrar dois modelos de redação que foram cobrados pelo Sebrasp. O primeiro diz respeito ao concurso da Polícia Penal no ano de 2017 do estado do Pernambuco. Então você vai visualizar como que a banca fez o encaminhamento do tema, da proposta textual, e tem também um modelo mais recente, do ano de 2020, que foi cobrado no concurso do DEPEN. O meu objetivo de você visualizar essas propostas textuais é você entender como que normalmente a banca traz esse tema ligado ao sistema prisional para as provas de concursos públicos. Então aqui eu quero te mostrar pontos essenciais do seu edital, que diz respeito ao fato da prova ser eliminatória e classificatória. A banca, além disso, vai cobrar um texto dissertativo, um texto que você seja capaz de falar sobre aquele assunto, que você seja capaz de redigir uma redação diante daquele tema cobrado. E ainda, a quantidade de linhas. Você tem até 30 linhas para expressar aí o seu conhecimento diante do tema. E vale lembrar que para a banca Sebrasp, a quantidade de linhas, ela implica a constituição da nota. Dentro daquela fórmula que está disposta no edital, envolve a nota de conteúdo, a quantidade de erros referentes à norma culta da língua portuguesa e também a quantidade de linhas. Então, é um quesito que você tem que olhar na hora de preparar para a sua discursiva. E aqui eu tenho o valor da redação, né? O valor de 25 pontos, cuja nota mínima é até 12,5 pontos. Então, se você quer seguir aí, passar para a próxima fase, você tem que ficar acima desses 12,5 pontos. Olha só. Aqui eu preparei algo bem específico desse edital. A banca traz que o tema ele será direcionado à questão da segurança prisional e direitos humanos. Ou seja, a banca ela já delimitou o tema específico, essa segurança prisional e direitos humanos. A partir desse tema, você tem que observar vários assuntos, vários tópicos que envolvem o sistema prisional brasileiro, desde a questão da ressocialização, da função desse sistema prisional, desde também a questão da infraestrutura, da superlotação das celas, do modo como esses presos vivem, do modo como eles são reintegrados, né, como eles sofrem o processo de ressocialização juntamente à sociedade. Então você tem que observar os diversos pontos que se ligam aí na Constituição e que podem ser cobrados dentro desse tema. A banca Sebrasp, ela tem uma peculiaridade em carreiras policiais que já foi dita aí no seu edital o tema, mas ela costuma esperar que o candidato ele se veja como um servidor, ou seja, como o candidato pensa, como que o candidato viverá essa constituição do sistema prisional ali após a aprovação do concurso. Então ela junta o tema com o próprio objetivo aí do concurso público na hora de constituir essa composição temática e a composição de tópicos na hora da discursiva. Então é algo que você tem que observar e se preparar, por quê? Porque já foi dito no edital. Além disso, eu trago duas frentes avaliativas,
que é o modo que a banca vai fazer a correção da sua prova. Então, ela vai centrar na análise do conteúdo, ela vai avaliar o conteúdo da sua redação, checar se você tem domínio a respeito do tema, se você é capaz de falar sobre o tema e fazer isso, né, de forma transparente, organizada, com coerência, com coesão, dominando a língua portuguesa, dominando a norma culta da língua portuguesa. Porque a partir da Constituição, desses 25 pontos, que é a nota de conteúdo, a banca vai observar quais foram os desvios, onde o candidato errou no que diz respeito ao domínio da grafia, da morfossintaxe, da propriedade vocabular. Então, se, por exemplo, o candidato ele teve ali 25 pontos, né, ele fecha a nota de conteúdo da redação, mas ele tem 10 erros referentes à língua portuguesa, esses 10 erros eles vão entrar naquela fórmula que está disposta no edital para o cálculo da nota, juntamente com o número de linhas efetivamente, né, linhas escritas aí que o candidato fez, que o candidato redigiu. Então, entender essa composição, esses pontos do edital, eles vai favorecer aí a sua preparação, o seu treino para discursiva. E aqui eu quero te mostrar como que a banca cobrou, né, o último tema do concurso da Polícia Penal do Pernambuco. Então, a gente tem aqui o fragmento que foi retirado lá do edital, considerando que os fragmentos de texto precedente têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, você tem aqui a realidade prisional feminina no Brasil. É possível devolver a dignidade à mulher presa para que ela exerça seu papel na sociedade? Então, a gente tem uma marcação temática também, né, que traz como contexto o sistema prisional e, nesse caso, a população que foi cobrada, né, a população que deve ser vista, que é para ser discutida aqui na redação, é a questão da realidade feminina, são as mulheres presas, as mulheres privadas de liberdade. E a partir desse tema macro, a banca pede 3 tópicos. Então, ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Esse é o comando da prova. Então, é para falar sobre o encarceramento como reparação social pelo crime cometido e oportunidade de reintegração social, o atendimento das demandas específicas das mulheres e a garantia da segurança nas unidades prisionais, o papel da mulher na sociedade e na família no Brasil, participação no mercado de trabalho e responsabilidade pelos filhos. Então, esse foi o tema que envolve tanto o sistema prisional, observando, sobretudo, essa população feminina, observar esse encarceramento, essa proposta de reintegração social, o atendimento das demandas específicas aí das mulheres e o papel da mulher, né, dentro dessa sociedade aí na família do Brasil. Então, são subtemas, são tópicos que dizem respeito a essa realidade prisional feminina no Brasil. Então, a banca ela focou precisamente dentro desse tema e desses aspectos. Já no ano de 2020, a banca também trouxe para discussão a população feminina dentro dos presídios. Agora, recentemente, a banca cobrou a educação como caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade no Brasil. Então, observe como a banca constrói esse tema e ela também direciona o caminho que o candidato deve seguir. Então, aqui, ele tem que ser capaz de discorrer sobre a relação entre classe social e nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Então, o candidato aqui, ele teria, né, que traçar esse perfil dessas mulheres diante da classe social e do nível de escolaridade. Depois, ele vai discutir, com base no trecho reproduzido da Lei de Execução Penal, os desafios relacionados à garantia do acesso pleno à educação a mulheres privadas de liberdade. Lembrando que a LEP, agora você vai focar em mim, a Lei de Execução Penal é um recurso aí, né? A gente fala um recurso argumentativo muito forte dentro desses concursos que cobram o sistema prisional. Por quê? Porque é uma lei
que traz esse direito do preso, que traz esses pormenores dentro dos presídios brasileiros. Então, ela traz uma reflexão de que o sistema prisional ele tem também que dar acesso à educação, assistência à saúde e tem que, principalmente, compor esse cenário de ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Então, não esqueça de ler com muito cuidado e usar, possivelmente você vai usar essa legislação ou por meio de uma citação ou de um exemplo aí na composição da sua redação para o concurso especificado aqui. Então, eu quero te mostrar, por fim, o último tópico. O último tópico requer mais um posicionamento do candidato. Se até agora ele tinha que falar sobre, agora ele vai ter que sugerir, olha aí, sugira medidas para a garantia do acesso pleno à educação nas penitenciárias como caminho para favorecer a ressocialização de mulheres que já foram privadas de liberdade. Então, nesse último tópico, o que o candidato ele tinha que construir? Ele tinha que sugerir, falar quais medidas e como essas medidas vão garantir o acesso à educação e vão também funcionar como um caminho para a ressocialização dessas mulheres que são mulheres privadas de liberdade. Nesse exemplo aqui, nesse último tópico aqui, a LEP também, ela pode ser usada como um elemento aí para fortalecer a construção do argumento do candidato. Então, praticamente foram dessas duas formas que foram cobradas nos últimos editais que envolvem o sistema prisional, que envolve a polícia penitenciária que o Sebrasp focou, que o Sebrasp cobrou. E aqui eu quero te apresentar um modelo de redação. É um modelo inédito que centra aí nessas especificações do edital, que envolve a questão do sistema prisional, a segurança pública, a segurança desse sistema. Então, eu preparei para você aqui uma proposta para você estudar e eu vou te apresentar o passo a passo aqui dessa composição, dessa redação. Então, o tema disposto na tela, antes do tema, eu tenho aqui um encaminhamento. Você pode fazer uma pausa, ler esse encaminhamento, que é praticamente uma citação aí de um trecho da emenda constitucional e que vai trazer algumas especificações da Polícia Penal. A partir desse trecho vem o comando. Vem o comando aí na última linha do trecho. A partir dos trechos apresentados, redija um texto dissertativo a partir do seguinte tema. Qual é o tema? É a atuação da Polícia Penal e a garantia dos direitos humanos. Ora, é um tema que pode, sim, cair no dia do seu concurso. Por quê? Porque envolve atribuições, a função, o papel da Polícia Penitenciária e da Polícia Penal, juntamente com algo tão caro e tão precioso que é a questão dos direitos humanos, que é algo esperado pelo edital. E a partir do texto, aborde. Essa palavra aborde, normalmente ela aparece, Não são em todos os processos aí de concurso que o Sebrasp coloca o verbo aborde, mas é um verbo muito utilizado pela banca. O que ele quer dizer? Quer dizer que a banca quer saber se você tem conhecimento sobre o tema. Ela não quer muito posicionamento, ponto de vista, tese, não é isso. Ela quer se você tem domínio sobre o assunto pretendido, o assunto aí apresentado. Então, ela diz, aborde para dizer, concurseiro, candidato, você é capaz de falar sobre esse tema? Você é capaz de falar sobre esse assunto? E aqui nos concursos anteriores, a gente percebe que ela não colocou a palavra aborde, você pode até voltar aí, e observar, mas ela também centrou no conhecimento. Ela quer saber se ele é capaz de falar sobre aquele assunto ali solicitado. E aqui, os tópicos são: discuta o papel do sistema prisional brasileiro, apresente as atribuições do policial penal e sua relação com os direitos humanos, discorra sobre as dificuldades do Estado para implementar as políticas de ressocialização. Então, o candidato, ele tem que ser capaz de construir um texto em que apareça esses três tópicos, que esses três tópicos sejam discutidos, comentados, e aí vai criar toda uma organização
para a produção textual. Aqui eu dispus na tela o famoso esqueleto da redação. Nada mais, nada menos do que o formato que você vai escolher para construir o seu texto. Nessa redação que eu vou te apresentar, eu foquei praticamente em 3 parágrafos. Professora, redação Sebrasp, precisa de introdução? Precisa de conclusão? Depende. Eu vou te explicar da seguinte forma. Redação com tópicos, redação com roteiro, o que você tem que centrar é na resposta, é na construção do texto a partir do roteiro. É claro que ao apresentar o primeiro tópico, você precisa dar ideia de início. Você precisa criar uma lógica de introdução. E quando você finaliza ali o terceiro ou o quarto tópico, vai depender do seu concurso, da sua prova, você também precisa dar uma ideia de fechamento. Aqui, eu escolhi tirar a introdução, tirar a conclusão, mas eu crio nessa lógica de 3 parágrafos uma ideia de início, meio e fim. Então, no primeiro parágrafo, eu vou centrar aí, né, no tópico 1, que é discuto o papel do sistema penitenciário. No segundo parágrafo, eu vou centrar nas atribuições do policial penal e na sua relação com os direitos humanos. E no último parágrafo, eu vou falar dessas dificuldades do Estado para implementar a política de ressocialização e vou dar também um fechamento para o texto. Então, olha só como que pode ser possível construir uma redação de sucesso com 3 parágrafos, centrando apenas na resposta, né, na construção dos tópicos. Então, eu tenho aqui no tópico 1, eu apresento: o sistema prisional brasileiro tem como objetivo proteger a sociedade dos transgressores e também garantir o processo de ressocialização do apenado. Assim, o Estado assume a responsabilidade de combater os crimes ao isolar o criminoso da sociedade por meio da prisão, o qual é privado da sua liberdade e deixa de ser um risco social. Além disso, o Estado deve criar medidas que consigam reintegrar o preso, como o direito ao trabalho e à educação. Nesse sentido, vale mencionar que todas as funções do sistema carcerário devem estar relacionadas ao artigo 5º da Constituição Federal, que assegura ao preso o respeito à integridade física e moral. Desse modo, as leis penais devem prevenir o delito e readaptar o apenado a viver em sociedade. Então, ficou um parágrafo mais longo, digamos assim, com maior número de linhas, uma vez que não tem problema, já que eu farei apenas 3 parágrafos. E esse parágrafo, ele tem a função de tratar aí, né, do objetivo, da função desse sistema prisional brasileiro. Então, o tema, o tópico, digamos assim, o tópico, ele foi enunciado, ele foi apresentado naquilo que nós chamamos de tópico frasal, que é a primeira linha, né? A primeira sequência aí de frase apresentada na construção do parágrafo. Então, quando eu tenho essa marcação de verde, o sistema prisional brasileiro tem como objetivo, eu faço o quê? Eu faço a apresentação do tópico 1, desse tópico frasal. Depois, eu vou fundamentar o meu tópico. Como que eu vou mostrar esse objetivo do sistema prisional? Eu escolho aqui, né? Eu escolho fazer uma explicação, mostrar como o Estado deve agir por meio desse sistema prisional e depois eu faço uma citação, mostrando que esse sistema prisional, ele deve assegurar ao preso a integridade física e moral, que é, né, algo que está disposto na Constituição Federal do Brasil, então na Constituição Federal Brasileira. Então aqui eu crio o quê? Uma linha argumentativa. Eu mostro para a banca que eu tenho conhecimento, que eu tenho consistência, que o meu texto tem consistência e eu detalho esse aspecto, esse tópico cobrado. E para fechar, né, para fazer aquela conclusão do parágrafo, eu ainda trago a questão de que as leis penais, elas devem prevenir o delito e readaptar o apenado para que ele viva, para que ele volte a viver em sociedade. E toda essa construção do parágrafo, ela é conectada por meio de quê? Dos conectivos. Eu uso assim, eu uso além disso para trazer uma outra vertente do papel do sistema prisional e eu uso para fechar desse modo. Então, essa é a introdução barra construção do tópico 1. Observe que a introdução, ela já é aí uma apresentação do tópico 1 e do tema que é cobrado pela banca organizadora. Aqui eu tenho o segundo parágrafo do texto, que vai centrar no tópico 2,
Então, olha como o conectivo amarra, né? Ele se liga aí ao que foi enunciado no primeiro parágrafo. Na sequência, é preciso observar as responsabilidades do policial penal que estão ligadas principalmente à escolta de presos e à segurança dos estabelecimentos prisionais. Então, eu trago aí, eu anuncio essas atribuições, essas responsabilidades da Polícia Penal e agora eu vou trazer mais corpo, mais fôlego, mais exemplos para exemplificar as atribuições dos policiais penais. Destacam-se o ato de prestar assistência em situações emergenciais de fuga, rebelião, realizar a condução segura do preso à presença de autoridades, dar cumprimento aos alvarás de soltura, zelar pela segurança dos profissionais que realizam trabalhos nos estabelecimentos prisionais, zelar pela saúde do preso, encaminhando-o ao atendimento médico quando necessário. Assim, olha o fechamento, assim, todas as atribuições elencadas devem ser vinculadas à garantia dos direitos humanos, tanto do policial penal quanto do apenado. Então, observe como o uso dos conectivos é apresentado, assim como foi apresentado o informado tópico, feita a construção da argumentação por meio da exemplificação das funções do policial penal e depois o fechamento. Ou seja, para validar essas atribuições, tudo isso, todas essas funções têm que estar vinculadas aos direitos humanos. Então, observe como esse parágrafo foi construído, né? Como a organização foi feita, como a argumentação foi construída. E para fechar, eu tenho aqui, por fim, é necessário destacar as dificuldades do Estado para implementar as políticas de ressocialização para o preso. Então, já trago o tópico 3. Essas dificuldades são vistas quando os presos têm seus direitos violados. Eu vou exemplificar essas dificuldades, ou seja, quando há a superlotação das celas, a propagação de doenças, a infraestrutura precária que compromete a saúde, e o ensino e o trabalho dos apenados. Ademais, olha outra dificuldade. O candidato já mostra aqui, olha, tem mais uma observação. Outra dificuldade que pode ser discutida é a política de aceitação pela sociedade, porque ao se falar em ressocialização do preso, imediatamente ligamos esse fato à ideia de humanização, à defesa dos direitos dos presos, ao direito à educação, ao trabalho. Afinal, apenas com justiça, proteção aos direitos humanos e ressocialização, Estado e União construirão um sistema carcerário justo e eficaz. Observe como a organização das ideias ela é construída ao longo do parágrafo e aqui, nessa marcação de azul, a gente tem um fechamento, uma finalização do tópico, do parágrafo e também do texto, quando é dito, afinal, apenas com justiça, proteção aos direitos humanos, traz aí novamente, né, a palavra que está no tema da redação, e ressocialização, Estado e União vão garantir, vão construir um sistema carcerário justo e eficaz. Então, ao longo desse vídeo, ao longo dessa aula, eu quis te mostrar pontos específicos do edital, trazer um modelo de redação para que você possa visualizar uma possibilidade, né, da banca aí fazer, cobrar essa redação no dia do seu concurso. Se após assistir a aula você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e também não esqueça de baixar o e-book que está disponível aqui logo abaixo da descrição. Muito obrigada e até a próxima aula.